Novamente vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Até o verso 35. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a leitura será do verso 13 até o verso 35. Eu quero convidá-los novamente que façamos a leitura alternada. São alguns versos, então eu gostaria que os irmãos, a igreja, participassem da leitura. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia se declina. E entrou para ficar com eles. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos mais uma vez orar? Eu queria que você também orasse. Eu queria que você pedisse a Deus que, por meio do Espírito Santo, Ele falasse agora ao seu coração, por meio da palavra dEle. O texto que diz que quando Jesus expunha as Escrituras, o coração deles ardia. Peça a Deus que teu coração venha arder nesta noite,
pela exposição da palavra de Deus. Senhor, eu quero ser fiel à exposição da tua palavra. E eu careço de ti, eu dependo de ti, porque eu não sou melhor do que os meus irmãos. Portanto, me assista, Senhor, neste momento com teu Espírito, iluminando, descortinando este texto aos meus olhos, como também dos meus irmãos, para que possamos descobrir a profundidade, ó Deus, da tua palavra aplicada em nosso coração. Senhor, que ao término dela, não tenhamos apenas a sensação, mas a certeza que fomos edificados por ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu queria que nós tentássemos, eu sei que é difícil esse exercício, mas nós tentássemos voltar a nossa mente agora no primeiro século, ali na Palestina. Era um domingo, queridos, mas não era um domingo qualquer. Era o último dia da Páscoa. Jesus tinha anteriormente chamado seus discípulos para que preparasse a última Páscoa. Está no capítulo 22, a partir do verso 14, um versículo, um texto que normalmente nós citamos no momento de ceia. Jesus vai rumo a Jerusalém para ali ele mesmo se entregar às autoridades para que ali ele fosse crucificado. Era um domingo, caminhando para o terceiro dia de Jesus no sepulcro. Para o terceiro dia de morte, daquele que para os discípulos que estavam retornando para a aldeia chamada Emaús, possivelmente onde eles tinham a sua residência, eles já estavam arrasados, corações destroçados e destruídos, tristes, abatidos, não simplesmente pela morte de um homem, que eles se tornaram discípulos, mas um homem que eles colocaram todo o seu coração, toda a sua força para o servir, mas esperando que Jesus não fosse simplesmente o Salvador da alma, mas o Salvador, o libertador de Israel, porque Israel vivia sob o jugo de Roma. Verifiquem comigo que Lucas, ao narrar a fala destes homens, ele diz no verso 21. Olha o que estes homens dizem. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. O que esses discípulos estavam falando para o próprio Jesus, e é interessante que essa narrativa de Lucas, ela é como se fosse o que nós temos hoje. Temos aí professores de português, boas pessoas que trabalham na área da literatura, mas é o que nós podemos chamar de uma ironia literária. Por quê? O que é uma ironia literária? Em outras palavras, nós que somos aqui os ouvintes, ou temos o texto todo finalizado para a gente, nós sabemos com quem eles estavam conversando. Os discípulos de Emaús, mas eles não sabiam até então com quem eles estavam conversando. Parece uma ironia mesmo. Eles estavam diante daquele, ou ao lado daquele, ou caminhando com aquele, os quais eles estavam abatidos, chorosos, sem esperança. O texto diz então que estes homens, por mais que eles estivessem neste terceiro dia, pela madrugada, ouvido falar que o corpo de Jesus não estava mais ali, mas mesmo assim aqueles homens não acreditaram. Olha o que diz o verso 11 do capítulo 24. Um pouco antes do verso 11. Fala que algumas mulheres foram até o túmulo. E elas foram com um propósito ali perfumar o corpo de Jesus. Porque já no terceiro dia o corpo certamente já estava entrando em estado de odor muito forte. Diz então que aquelas mulheres, ao chegar no túmulo, 2 anjos aparecem diante delas e pergunta para elas:
O que elas estavam fazendo ali? Verso 4 do capítulo 24. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, acompanha a leitura, verso 4 do capítulo 24. Apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Aquelas mulheres então, elas saem dali do sepulcro. Diz o verso 9 que, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos mais que com eles estavam. Ou seja, certamente estes que estavam a caminho de Emaús estavam ali no início da madrugada de domingo e ouviram falar por boca destas mulheres que Jesus tinha ressuscitado. Verso 10 diz: eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas vamos juntos ao verso 11, participem comigo. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Esta palavra aqui, delírio, significa que era uma conversa tola, sem sentido. Quando estas mulheres chegaram para os 11 discípulos e os outros também, certamente, estes homens que estavam voltando para Emaús, isso parecia uma conversa tola. Nos nossos dias falaríamos uma conversa fiada. Que negócio é esse de ressurreição? Que negócio é esse de ouvir 2 varões de brancos dizendo: ele vive? Isso é um delírio destas mulheres. Em meio à dor, em meio ao luto, elas estão delirando. Por isso, então, eles voltam para a aldeia de Emaús. Voltando à nossa narrativa, diz então o verso 14 que eles iam conversando a respeito de todas estas coisas sucedidas. Que coisas são estas? A respeito de tudo o que eles estavam vivendo naquele momento ali. A tristeza de ter o Messias morto, da esperança que eles nutriam de Jesus Cristo, eles iam conversando a respeito disso. Verso 15 diz que aconteceu que quando conversavam, discutiam, nada mais, nada menos do que o próprio Jesus aproximou-se e começou a conversar com eles. Só que o verso 16 diz que os olhos destes discípulos estavam como impedidos de o reconhecer. Agora, eu acho muito interessante o verso 17, a pergunta de Jesus. Jesus diz assim: então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Jesus de vez em quando nos faz perguntas que Ele mesmo já sabe, mas Ele deseja ouvir dos nossos lábios. A oração é semelhante ao que Jesus pergunta aqui. Nós cremos que Jesus já sabe de todas as coisas, que Deus sabe de todas as coisas. Talvez alguns já se perguntaram, como eu já me perguntei, por que então orar, se Deus já sabe de tudo? Por que então orar? A resposta está aqui, queridos, porque Jesus ele se preocupa com a gente. E Ele deseja ouvir dos nossos lábios aquilo que inquieta, aquilo que preocupa o nosso coração. Este é um dos motivos da oração, porque Jesus deseja ouvir da gente. Salmo 66, verso 20, talvez você não lembre pela referência, mas você vai conseguir citar comigo. O salmista diz: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. No texto na nossa Bíblia, Revista Atualizada, diz que não rejeita a nossa oração e nem aparta de mim a sua graça. Em outras palavras, o salmista está dizendo isso. Deus não nos rejeita, Ele se preocupa conosco e Ele quer ouvir as inquietações do nosso coração. E é justamente isso que Jesus faz. Logicamente que Jesus sabia o que aqueles discípulos estavam tratando ali, 12 quilômetros de Jerusalém para Emaús. Jesus sabia o que entristecia o coração daqueles discípulos, mas Ele faz questão de perguntar: que é isto que vos preocupa
e que ides tratando à medida que caminhais. Jesus se preocupa com a gente. Às vezes nós pensamos, diante da caminhada, não a caminho de Emaús, mas nas nossas caminhadas da vida, nós pensamos que nós estamos sozinhos, com as nossas tristezas, inquietações, com as nossas inseguranças, mas Jesus está conosco, assim como Ele esteve presente com estes discípulos. Vocês lembram que Jesus disse, quando Mateus narra no capítulo 28, verso 20? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você não está sozinho na caminhada. Na trajetória da vida, você não está sozinho. Você tem um Deus que anda contigo. Nós temos um Deus que é Senhor da igreja e caminha com a igreja. Mas, continuando a narrativa, verso 18 diz que um porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Gente, é uma ironia literária mesmo. Eles estavam falando que Jesus estava ignorante em relação aos fatos acontecidos há 3 dias atrás em Jerusalém. Eles estavam falando, era com o próprio Senhor da situação. De vez em quando eu brinco, né? A gente está conversando assim, 2 ou 3, aí chega um assim, eu digo, vamos mudar de assunto porque o assunto chegou. Brincadeira. Mas era mais ou menos isso. O assunto estava presente ali. Jesus estava vivo, ressurreto ali, diante deles, na caminhada. E eles perguntaram, você é o único? Ou seja, você está alheio? Onde você está? Terra chamando. Você não soube o que aconteceu em Jerusalém? Verso 19 diz, ele lhes perguntou, quais? Olha como que Jesus ele é compassivo. Jesus ele poderia muito bem já se revelar ali para aqueles discípulos e falar assim, olha só, vocês estão falando de mim. Olha aqui, ó, as minhas mãos furadas. Está vendo a minha cabeça? Os cravos que entraram? Olha para os meus pés. Mas Jesus, como diz numa linguagem simples, Jesus dá corda para aqueles discípulos. E Jesus pergunta então, verso 19, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Uma outra lição que eu tiro aqui, além de Jesus caminhar conosco, Jesus se preocupa conosco. Jesus não somente está conosco todos os dias na nossa caminhada, mas Jesus também se preocupa conosco. Assim como Jesus se preocupou com estes discípulos. Jesus faz questão de perguntar, o que aconteceu então? Eu não estou sabendo do fato. E eles disseram então, o que aconteceu com um homem justo, com um homem que nós seguíamos, com um homem que nós pensávamos, como disse o verso 21, que libertaria Israel desse jugo de Roma, de pagarmos impostos caros, de sermos subjugados pelo governo deste país. Jesus ele se preocupa com a gente. E entra o verso 22 dizendo, é verdade que também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter eles tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Verso 24 diz, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, como Pedro foi. Verso 12, e verificaram com exatidão, ou a exatidão, e disseram às mulheres, dos que disseram às mulheres, mas não o viram, porque o corpo não estava mais ali, irmãos. Verso 25, agora Jesus então
repreende aqueles discípulos. Diz Jesus então: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Diz o verso 27 que Jesus, começando por Moisés, começou a discorrer, passando pelos profetas, expunha-lhes o que a respeito dele mesmo constava nas Escrituras. Jesus então aqui corrige aqueles discípulos quanto os seus equívocos. Jesus começa então a expor todas as Escrituras. Eu fico imaginando Jesus, eu acredito, aqui é conjectura da minha parte, mas que Jesus tenha começado por Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nós conhecemos como o proto-evangelho. Quando ali, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, Moisés diz que o filho daquela mulher pisaria a cabeça da serpente, mas ele também seria ferido. Eu acredito que Jesus tenha passado por aquelas figuras que temos na nossa teologia, que falamos que são sombras, que apontam para o Cristo, como o tabernáculo. Eu acredito que Jesus tenha passado por Levítico, falando ali do sacrifício, daquele bode expiatório, daquele cordeiro sem mácula e sem mancha. Eu acredito que Jesus tenha passado pelo texto de Isaías 53, que nós lemos aqui na liturgia, que Jesus, o Filho de Deus, aquele que diante dos homens não tinha aparência nem formosura, ele seria traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Jesus então não só caminha com aqueles discípulos, Jesus não só se preocupa com aqueles discípulos, mas Jesus também corrige a visão daqueles discípulos, a visão míope do reino de Deus, do sacrifício do Cordeiro de Deus. E Jesus faz isso também com a gente, irmãos. Jesus corrige os equívocos que nós temos na caminhada com Ele. Às vezes nós temos uma ideia de um evangelho muito triunfalista, que não vamos passar por dificuldades, que não vamos passar por problemas, mas Jesus corrige essa visão míope da caminhada com Ele. Jesus quer nos corrigir pelas Escrituras a nossa visão. A caminhada com o Senhor não é fácil, irmãos. Não é fácil a nossa caminhada de viver realmente, plenamente o Evangelho. Jesus mesmo advertiu os seus discípulos e nos adverte dizendo que no mundo tereis o quê, queridos? Aflições. Jesus não fala, olha, no mundo, depois que você for alcançado pelo Evangelho e você abraçar esse Evangelho, olha, eu digo para vocês, vocês vão caminhar em tapetes vermelhos. E outra coisa, o que vocês me pedirem, eu vou fazer. É só como se fosse bater uma varinha assim, e eu vou realizar. Jesus até disse isso. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Mas Jesus aqui estava se referindo em relação às coisas do reino, às coisas que glorificariam o Pai que está nos céus. Não aos caprichos nossos daqui da terra, queridos. Caminhando um pouco mais, diz o verso 28 que quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Ou seja, é como se Jesus literalmente falasse, uma boa noite para vocês. Eu estou indo. Mas o verso 30 diz que aconteceu que quando estavam, ou antes, verso 29, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já se declina. E Jesus então entra na casa daqueles discípulos. As estradas certamente ali do primeiro século ali na Palestina era muito perigosa, por causa de salteadores. Pode ser que um dos motivos do convite daqueles discípulos do caminho de Emaús tenha sido por causa disso. Jesus então, diz o verso 30, que Jesus então, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhe deu. Verso 31 diz que então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu
da presença deles. Ou seja, queridos, Jesus entra na casa daqueles discípulos ali, e eles sentam à mesa. Possivelmente, ou quase certamente, ali não se referia à ceia do Senhor, que nós vamos participar, porque não há menção do vinho aqui, uma coisa teológica. Aqui, possivelmente, tenha sido uma refeição comum, que todos nós fazemos à mesa. E diz que naquele momento ali, Jesus pega o pão, naquela refeição, e Jesus parte o pão. Não sabemos como exatamente os olhos daqueles discípulos foram descortinados, as escamas caíram. Eu não sei, o texto não diz. E pesquisando, muitos comentaristas, nenhum chegam à conclusão. Alguns comentam que pode ter sido por causa dos furos nas suas mãos, quando ele partiu e deu ali para os discípulos. Pode ter sido também pela forma de Jesus partir o pão. Possivelmente esses discípulos já estavam na caminhada quando Jesus multiplica o pão. Pode ter sido da forma que Jesus, ao pegar o pão e agradecer a Deus pela provisão, pelo alimento, pode ter sido através daquilo que as escamas caíram dos olhos daqueles discípulos. Mas uma coisa, Lucas, ao narrar este fato, ele diz que eles então perceberam com quem eles estavam caminhando o tempo todo. Uma outra lição que a gente tira aqui é que Jesus deseja ter comunhão conosco, queridos. Mais do que, eu quase sempre falo isso na pregação, não se irritem, mas eu me preocupo com isso. Jesus quer muito mais do que estarmos aqui como rotina de culto. A rotina é importante. Jesus deseja intimidade conosco. Jesus deseja intimidade para que possamos reconhecer nos fatos do nosso dia a dia. Uma aplicação final que eu vou fazer dentro desse contexto, mas o que eu quero deixar claro é que Jesus quer ter comunhão com os seus discípulos, com o seu povo. E a comunhão, queridos, necessariamente ela vem por meio das Escrituras. Porque o verso 35 diz assim, verso 32... E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha o quê, irmãos? É uma pergunta, as Escrituras? Se você quer ter uma intimidade maior com o Senhor Jesus Cristo, é através da palavra de Deus, um dos meios de graça. Não há possibilidade, irmãos, de termos intimidade com o Senhor, se a nossa Bíblia, de segunda a sábado, ela fica fechada na mesa, na mesinha de cabeceira ou no armário. Não tem como ter intimidade com o Senhor, saber dos propósitos dEle para a nossa vida, para a vida da igreja, se a gente não tem intimidade com as Escrituras. O coração deles ardia, foi quando Jesus expunha as Escrituras de Moisés aos profetas. E hoje nós temos toda a palavra de Deus aqui, completa, toda a revelação de Deus aqui nas Escrituras. Um autor dos nossos dias diz que nunca se vendeu tanta Bíblia nos nossos dias. Existe hoje Bíblia de tudo quanto é jeito. Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia da criança, Bíblia teen, Bíblia de Genebra, Bíblia de... mais o quê? É isso aí. É isso aí. Mas nunca se teve tanto a Bíblia fechada nos nossos dias como hoje, irmãos. E eu quero confessar aqui um pecado. Se eu não me cuidar, eu também só abro a Bíblia às vezes para preparar sermão, para preparar estudo, para alguma coisa. Eu também preciso vigiar todos os dias. E tem outra coisa. Uma coisa que eu luto, eu creio que todos os pregadores, está aqui o seminarista Márcio, o licenciado Tiago, eu creio que é a luta também deles e também dos outros pastores, é lermos os textos das Escrituras já pensando em sermão. Isso é perigosíssimo, é um veneno na nossa alma, é um espinho na carne. Porque Deus muitas vezes quer falar é comigo, aquele texto é para mim, não é para eu já pensar no sermão e dizer eu vou pregar isso para a igreja. Jesus quer ter intimidade conosco e a gente precisa, irmãos, abrir a palavra dele todos os dias. Mas para encerrar,
Diz o verso 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Jesus então não somente caminha com a gente, Jesus não somente se preocupa com a gente, Jesus corrige a nossa visão equivocada da vida cristã. Jesus também, ele deseja intimidade conosco. Jesus, ele se revela para a gente por meio das Escrituras. E por fim, Jesus se revela a gente para que possamos testemunhar da sua vida, desse evangelho poderoso que nos alcançou. Existe uma música de um autor que me marcou a minha vida, a minha caminhada cristã, chamada Asaf Borba. Asaf Borba, ele tem uma canção que de vez em quando eu procuro nos meus arquivos e eu ouço. Ele diz assim: a graça do reino de Deus é para mim e para você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. Irmãos, o Evangelho, a ressurreição do Messias de Deus não é só para a minha vida. Esse Evangelho aqui é para ser pregado, é para ser vivido, é para sermos cartas abertas para que os homens leiam a nossa vida. Ontem nós fizemos aquela programação na escola e a diretora, a princípio, como foi a primeira programação, trabalho lá, eu acatei o pedido dela. Ela disse: pastor, só não quero proselitismo, só não quero assim falar muito à igreja e tudo. E eu disse aqui nas 2 reuniões que nós tivemos com as pessoas que estiveram aqui, que estavam, no caso, para ajudar. Falei: irmãos, nós não vamos colocar nome de igreja, nós não vamos ter o culto como nós pensávamos lá, mas nós vamos pregar com a nossa vida, no nosso tocar, no nosso olhar, no nosso falar, no nosso sentir. E foi isso que nós fizemos ontem, irmãos. Nós precisamos pregar essa palavra. Jesus, ele não ressuscitou somente para nós, membros aqui da Sexta Igreja, e para vocês que nos visitam. Jesus ressuscitou para aqueles que estão do nosso lado, aqueles que estão dentro da nossa família, aqueles os quais, no dia a dia, ele permite que nós tenhamos relacionamentos, amizades. Eu concluo esta mensagem dizendo que um dos problemas e uma das dificuldades, não digo problemas, mas dificuldades daqueles discípulos, foi porque eles olhavam as coisas do ponto de vista terreno. Eles não tinham a dimensão espiritual das coisas. Aqueles homens certamente conheciam os textos que falavam que o Messias de Deus iria padecer, iria sofrer e mais, iria morrer e ressuscitar. Aqueles homens, por isso que Jesus chama, no caso, eles de nécios e tolos. E a palavra tolos, eu até coloquei aqui, é lento para crer. Eles sabiam disso. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Eles só olharam os fatos dentro de uma visão terrena. O que faltava para aqueles homens é olhar a vida, olhar os fatos numa dimensão espiritual. E isto às vezes falta para a gente como igreja. Nós temos caminhado de tal forma, colocado os nossos pés, as nossas mãos, o nosso coração nesta terra, que tudo o que acontece, ou quase tudo, nós olhamos dentro de uma dimensão terrena. Eu não estou falando que tudo nós vamos espiritualizar, mas nós precisamos discernir os propósitos de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja. Precisamos dar uma dimensão espiritual para estas coisas.
Faltou isso na vida desses discípulos. Olhar aqueles fatos que aconteceram em Jerusalém 3 dias atrás, como não somente aquele homem tendo sido traído por um discípulo e tendo sido entregue a Pôncio Pilatos e ali crucificaram. Ali era um acontecimento espiritual, ali era um fato espiritual, eles precisavam discernir isso. Então, queridos, discirna as coisas que estão acontecendo na sua vida, na sua família. Nós, presbíteros aqui da igreja, liderança desta igreja, vamos discernir as coisas dentro da dimensão espiritual. Olhe para as coisas da vida através dos olhos de Deus, não através dos nossos olhos carnais, dos nossos olhos que são limitados. O profeta Isaías disse, ou seja, o Espírito Santo de Deus por boca do profeta disse que os caminhos de Deus são mais o que, irmãos? São mais altos, como também os pensamentos de Deus. Não vamos ter uma visão míope das coisas. Peça a Deus, Senhor, me conceda discernimento para entender o porquê disso. Eu estou tentando viver isso. Eu disse para uma pessoa ontem ou hoje, essa situação que aconteceu com a minha saúde, não aconteceu simplesmente pela má alimentação, por outras coisas, mas alguma coisa Deus está me falando. Algumas coisas eu estou precisando rever e Deus está me falando. E não é questão espiritual, não, Deus quer falar, não. Deus está querendo algumas coisas com essa situação. Talvez que eu freie um pouquinho mais algumas coisas, talvez que eu priorize algumas coisas mais. Precisamos entender e discernir as coisas espiritualmente, porque Deus nos deu uma mente para discernir desta forma. Quando eu falo que nos deu uma mente, porque nós somos regenerados pela palavra. Por último, querido, eu quero concluir dizendo que um outro problema daqueles discípulos ali, ou dificuldade, foi porque os próprios planos deles determinaram as suas expectativas. Qual era o plano deles? Este homem, já aos 33 anos, que se mostrou a Israel aos 30 anos, é esse que vai libertar Israel. É esse que vai nos libertar debaixo do jugo. Eles colocaram os seus planos nesse sentido. Por isso as expectativas deles foram frustradas. Onde você tem colocado os seus planos? Onde eu tenho colocado os meus planos? Nós, liderança aqui da Sexta Igreja, onde nós temos colocado os nossos planos? Onde colocamos os nossos planos vai determinar as nossas expectativas. Se os nossos planos estiverem em conformidade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus como discípulos, nunca seremos frustrados na nossa expectativa. Mas enquanto colocarmos os nossos corações e os nossos planos somente num plano terreno, somente num plano do aqui e agora, nossas expectativas serão frustradas. Portanto, abra mão das suas expectativas, não as expectativas do reino da eternidade, mas as expectativas somente para as coisas daqui. Coloque as tuas expectativas no reino de Deus, na vontade de Deus. Amém, queridos? Vamos orar?